Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu vou ler um trechinho pequeno do Evangelho, do Evangelho de João, quando Jesus diz, pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez, pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então, o que significa o que ele está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez, pouco tempo e me vereis de novo, né? Gente, eu fico imaginando a cabeça dos discípulos diante de uma coisa dessa, né? O que passou na cabeça deles, né? Que confusão, né, que deve ter tido, né? Por isso que Jesus fala assim, ó, eu vou deixar o meu espírito, porque sem o meu espírito vocês não vão entender nada do que eu fiz. Por isso que eu digo que a igreja, ela é o que ela é hoje, né? Por causa da ação do Espírito Santo, né? E dos discípulos que se deixaram realmente conduzir por esta ação do Espírito Santo. Então, que esse Espírito realmente ajude a cada um de nós, né, a termos também o discernimento, né, no nosso trabalho, na nossa vida, no nosso dia a dia, porque a certeza de que Ele está realmente dentro do coração de cada um de nós. Vou fazer a oração do diligente cristão de empresa e já passo por último. Senhor onipotente, Pai bondoso, que criastes todas as coisas temporais para servir e deleitar o homem no seu caminho para o destino final, e que nos chamastes a colaborar contigo na tua criação e na tua providência, ao marcar-nos com a vocação de dirigente cristãos de empresa, infunde-nos um fiel espírito de justiça e um ardente desejo de caridade, a fim de que, no nosso esforço para descobrir, para transformar e para distribuir os bens materiais, busquemos sempre a promoção integral dos nossos irmãos, os homens, e para que, servindo-os a eles por ti e em ti com nossas atividades, ascendamos todos juntos pela escala dos bens materiais até a posse dos eternos bens. É o que te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Obrigado, Padre Valdeir. Então, vamos passar para o Lúcio. Hoje, uma boa parte desse nosso encontro, o Lúcio vai falar, então já peço para ele seguir aí. Obrigado, Lúcio. Obrigado a todos aí pela presença. Obrigado, Sérgio. Bom dia a todos. Bom, a gente começa hoje o terceiro módulo e vamos falar do Empresa com Valores, né? Que dentro do que foi apresentado semana passada, né, de ações práticas, aquilo que a gente considera hoje o carro-chefe da DCE, né, que possa integrar todas as regionais, todos os associados à Empresa com Valores. Eu vou projetar e Sérgio e Gigi Padre Valdeir vão nos ajudar aí nesse início, para falar um pouco de como começou a Empresa com Valores, e aí, do meio para frente, eu vou já falar efetivamente do conteúdo dele, e nós vamos nos programar para fazer uma atividade prática, experimentando um pouquinho do Empresa com Valores. Acho que está ok para todo mundo, né? Vamos seguir. Ok. Não, desculpa. Começamos do fim. Sérgio, por favor. 8 e 10. Isso. Bom, você quer que eu fale um pouquinho no início, Lúcio? Sim, por favor, Tá porque aí bom. você reforça, acho Tá, que é bom tá reforçar certo. essa primeira Bom, tela. exato. Bom, na segunda aula, na aula passada, nós enfatizamos muito para vocês, né, que a DCE é uma entidade empresarial particular, uma associação de empresários, empreendedores, gerentes, gestores, e o principal papel da DCE é formação. Então, nós somos uma entidade de formação com esse propósito, né? Sempre com os verbos, né, no infinitivo, da ação, né? Estudar, aplicar e difundir na atividade econômica os valores do ensinamento social cristão, que a gente sempre fala, né? Ensinamento social cristão, pensamento social cristão, doutrina social da igreja significa a mesma coisa, aquele conjunto de valores que nós recebemos do Evangelho, recebemos de Cristo, para que a gente possa aplicar especificamente na nossa atuação empresarial. Então, para quê? Né? Estudar, aplicar e difundir, para transformar os líderes empresariais, quer dizer, primeiro a pessoa, depois a sua empresa, as empresas, e depois ter esse impacto com a sociedade, promovendo dignidade, justiça e bem comum.
né? Dignidade, justiça e bem comum são três pilares importantes aí no que a gente busca efetivamente no nosso trabalho no dia a dia. Lógico, né, gente? Não estou abrindo mão de lucro, de tecnologia, de instalações, de equipamentos, software, inteligência, marketing, mas tudo isso tem um propósito maior, que é justamente a dignidade das pessoas, justiça e o bem comum de todos. É, Vamos contar um pouco a história, né, dessa hoje como foco principal a empresa com valores. Esse é o nome do principal programa, projeto que a DCE tem de formação e difusão dos valores cristãos no meio empresarial. E aí eu vou falando, Lúcio, se você quiser interromper também, Gigi, porque participamos os três, né, bastante da construção desse curso, né? Nós fomos demandados lá na época de 2011, 2012, já 12, 13 anos atrás, pelo Dom Mol, que fazia parte da Comissão de Educação e Cultura. Dom Mol foi bispo auxiliar aqui em Belo Horizonte, foi reitor da PUC, Dom Joaquim Giovanni Mol, e atualmente ele é bispo de Santos. Tá aí, para quem está em São Paulo, está lá no litoral paulista, é bispo de Santos. E ele então nos provocou, sabendo, né, conhecendo um pouco a DCE, porque ele era da PUC Minas, e a gente sempre teve uma atuação muito forte aqui em Belo Horizonte, ele nos provocou para uma forma de conseguir difundir isso, né, esses valores cristãos no meio empresarial, de forma mais rápida. Então, foi uma provocação, eles colocaram a CNBB, né, colocou à nossa disposição assessores das comissões, participou junto, além da da Comissão de Educação e Cultura, participou também a Comissão dos Leigos. Essa pessoa que está aí à direita é Dom Severino Classe, que está com o microfone na mão. Ele, durante muito tempo, foi o presidente dessa comissão de leigos no Brasil. Não sei se atualmente ainda é. Do lado esquerdo, o Luiz Alberto Garcia, do Grupo Algar, que é um associado da Ministro, para DCE, mim, é um associado da DCE e está sempre muito presente nos nossos eventos. Vamos em frente, Lúcio. Então, nós começamos a nos encontrar com os assessores da CNBB. Essa foi uma das primeiras reuniões que nós fizemos, quer dizer, lá em 2012, tá vendo? Lá em Aparecida, na Assembleia Geral dos Bispos. Então, aí está o Dom Mol, que está esse terceiro da esquerda para a direita. Depois, o último à direita é Dom Gregório Paixão, que na época era dessa comissão também. E mais no meio ali, Dom Severino Classen, que era o presidente da Comissão de Leigos. E o Haroldo, esse mais baixinho à esquerda, que já faleceu, era um dos assessores da Comissão de Educação e Cultura. E o mais alto ali, do lado do Dom Gregório, não vou lembrar o nome, não. Mas era também membro da comissão, provavelmente da Comissão de Leigos. Então, nos reunimos um grupo de pensadores em São Paulo. Vamos adiante aí. Esse é praticamente o grupo que trabalhou à esquerda, né, na DCE São Paulo, na sede da DCE São Paulo. Começamos a discutir como é que seria esse curso, que mecanismo que a gente utilizaria. Fomos debatendo, à direita também, outra reunião lá em São Paulo. E depois que nós conseguimos formatar o programa, fomos até Brasília para apresentar para o Conselho Permanente da CNBB, que é composto dos bispos das regionais e mais o presidente, vice-presidente, secretário da CNBB. Vamos apresentar para eles qual era a nossa proposta. Aí tivemos, então, uma chancela da CNBB para seguir adiante com esse projeto, esse programa. Na época era um projeto, depois virou programa, que foi definido. Fizemos um lançamento nacional em São Paulo, nas próximas fotos a gente vai ver aí. Gravamos um CD com vários testemunhos de pessoas importantes, Gerdau, Magazine Luiza, quem mais, Lúcio, que estava nas gravações, o Ricardo Guimarães, que é Ricardo Guimarães, Ricardo Guimarães Natura, né? de marketing. Então, esse lançamento, para vocês terem uma ideia, foi na FEComércio em São Paulo, quer dizer, uma federação dos comerciantes em São Paulo, e está lá Dom Cláudio no meio, né? Depois o Dom Mol também, Dom Severino, eu ali numa mesa, fizemos então, esse lançamento. Dom Odilo que está. Dom Odilo, desculpa, Dom Odilo. Falamos do Cláudio antes. Dom Odilo, e fizemos o lançamento e começando então a divulgar isso pelo Brasil todo, né? Contando com o apoio das regionais, aqui em Belo Horizonte, depois no Espírito Santo, Santa Catarina, e aí várias imagens, né, desse Cachoeiro de Itapemirim, várias imagens, Florianópolis, várias imagens de reuniões que nós fizemos com o bispo local, com os empresários, explicando o que é o Empresa com Valores, como é que ele é constituído, a metodologia, juntamente também com padres, né, da própria regional. Fala, Lúcio. Por exemplo, essa foto, né, do seu lado, né, no centro, está Dom Wilson, que é o arcebispo de Florianópolis,
e do outro lado o presidente da Fiesc, né, da Federação das Indústrias de Santa de Catarina, Santa né? Catarina, Nós exatamente. ampliamos bastante aí a apresentação do Empresa com Valores, tanto para a igreja quanto também para o mundo empresarial. Exato, é porque o foco seria essas duas, a gente contar principalmente com a adesão e o apoio do bispo para divulgar ali na arquidiocese dele, na diocese dele, e com os padres para poder divulgar em grupos menores na sua própria paróquia. E, bom, vocês vão ver mais adiante que o coração do Empresa com Valores são esses grupos, né, de discussão e reflexão, pela UG, é Grupo de Reflexão e Vivência. Então, onde reúne essas pessoas para começar a debater e aprender o que é ser uma empresa com valor, né? Como fazer para ser uma empresa com valor. E aí o Lúcio vai explicar aí, né, daqui para frente, um pouco com mais detalhe, exatamente o que é o ECV, que é a empresa com valores, e a metodologia, né, ali, a forma, né, de se conduzir isso, que é o GRV, que são os grupos de reflexão e vivência. Pode seguir, Lúcio, da sua parte, por favor. Obrigado, Sérgio. E só reforçando, né, que esse histórico todo, né, a partir desse convite da CNBB, para que um grupo de empresários, né, pudesse levar essa formação para o meio de trabalho e negócio, e a DCE foi escolhida. Isso entrou no plano pastoral da CNBB, né, a partir de 2012, 2015, o quadriênio, e segue-se até hoje, né? Ele faz parte de um modo oficial desse plano de trabalho da CNBB via Comissão de Educação e Cultura, onde nós estamos parceiros da CNBB. Ô, Lúcio, só falar aqui da Sim, importância, o Sérgio falou aí dos bispos, dos párocos convidarem, né, para participar, porque é o nosso celeiro, né, é onde a gente está. E nós tivemos aí, por intermédio do Marcos Velletri, um apoio muito forte de Dom Emílio, onde um dos grupos se reunia na casa dele. Ele nos recebia na casa dele, que é perto ali aqui em São Paulo, né? Ali perto da Igreja São Pedro de São Paulo. Então, de 15 em 15 dias, nós estávamos, né, Marcos, lá reunidos na casa dele com muita. Cada um levava uma coisa e ele ficava. Ele tem uma capela na casa dele, então fazíamos o encerramento do encontro na capela. Foi assim uma ocasião muito boa e dizer que cada um de nós pode solicitar, né, pedir que os bispos façam esse convite, né, que utilizem essa oportunidade nas missas. O Marcos várias vezes foi à missa, levava um papelzinho para as pessoas preencherem, colocarem e-mail para a gente poder entrar em contato. Nos condomínios também é possível de ser feito, né, dentro de um condomínio de prédios, você utilizar um espaço para poder fazer a reunião com as pessoas que moram no prédio, tão mais fácil, só descer já está ali, nas próprias empresas também. Então, várias oportunidades de fazer. Não precisa de muita coisa, você ter na cadeira e as pessoas já tá bem, né? E uma outra opção, que não é a melhor, mas que foi por conta da pandemia que a gente introduziu esse sistema, que é esse sistema que nós estamos utilizando hoje aqui online, que um dos grupos, que é um dos grupos mais antigos e ininterruptos, que a gente realiza aqui, o grupo Dom Bosco, e que a gente manteve e continua se encontrando. Tem uma turma que vai e volta, uma vai ter bebê e de repente volta, e o grupo tem se sustentado aqui em São Paulo durante esses anos todos. obrigado, Gigi. É exatamente isso, né? A gente tem dois grupos desde essa época, né? Esse de São Paulo e também aqui em Belo Horizonte, com a Adriane. É, e a intenção agora, depois desse processo, né, que a gente realmente potencialize de novo e a gente vai ver para frente que a gente teve essa primeira versão, né, essa que a gente apresentou para a CNBB, e agora a gente está voltando com a versão do Empresa com Valores um pouco mais revitalizada, né, a gente modernizou alguns aspectos da metodologia, mas o conteúdo permanece o mesmo. Esse conteúdo central do Empresa com Valores, né, ele tem alguns eixos, né? Eu vou citar algum deles. É, o primeiro, empresa como espaço de formação e transformação. Então, todo o conteúdo que nós concebemos em Empresa com Valores, eles estão embasados em documentos da Igreja e da Uniapac Internacional, né? Tanto produzidos aqui no Brasil como na Uniapac Internacional. A grande maioria de vocês já teve contato com esses livros, né? O
os livros da Uniapac, Rentabilidade e Valores, Respeito em Ação, é, A Vocação do Líder Empresarial, que é o livro que a gente mais utiliza. Ele foi publicado pelo Vaticano, mas com apoio da Uniapac, e tem uma linguagem extremamente empresarial e trata de todos esses conceitos que a gente vai ver a seguir. Então, esse eixo, né, de empresa como espaço de transformação é dizer que a empresa é um lugar de produção e lucro, mas um espaço também para o desenvolvimento humano, né, integral, né, respeitando um dos pilares do pensamento social cristão, que é a dignidade do ser humano. E o Empresa com Valores propõe um olhar novo sobre o papel da empresa na sociedade. O novo, né, ele vem desde a época de fundação da Uniapac, 1931, mas é dizer que é, a sociedade ainda não concebe, né, essa empresa como espaço de uma humanidade completa como nós propomos. E a gente tem essa metodologia para fazer chegar de forma prática, que a gente vai ver a seguir, como implantar esses conceitos. O segundo eixo, né, integração entre fé, trabalho e família, né, o Empresa com Valores, valorizando a unidade entre a espiritualidade e a ação profissional, né? É dizer que a vida empresarial não se separa da vida da fé, né? A pessoa, quando vai para a empresa, todo dia, ela não deixa do lado de fora, da porta, da entrada da empresa, a espiritualidade, né? O ser humano tem que ser visto com uma visão completa, né? Corpo, alma, mente e espírito. Isso tem que ser considerado dentro do ambiente de trabalho. Uma vez eu estava dentro de uma reunião da CNBB, dessas que a gente participa na comissão, e um dos bispos, ele comentava que a igreja estava perdendo espaço dentro do ambiente de trabalho, do ambiente empresarial, para uma espiritualidade vazia, sem Deus. Então a gente vê vários conceitos que se falam de espiritualidade dentro da empresa, mas verdadeiramente a espiritualidade embasada na fé, no evangelho e por consequência nesses valores, nesses pilares de valores cristãos, né, que são universais, não necessariamente da igreja, mas quando se fala de verdade, de justiça, solidariedade, subsidiariedade, dignidade do ser humano, bem comum, são valores de quem quer fazer o bem. E a empresa não pode ficar alheia a isso. Outro pilar, né, o protagonismo do empresário como líder e cristão, né, o gestor sendo chamado a ser um formador, um transformador, um agente transformador, né, para o bem comum, né, atuando embasado nesses valores que a gente sempre está dizendo nos nossos encontros da DCE, né, e a DCE, como o Sérgio pontuou no primeiro slide, e a gente vem pontuando nesse curso, é uma entidade de formação, né, para que as pessoas possam conhecer profundamente esses valores e colocá-los em prática, né? A gente não pode colocar em prática nem levar adiante aquilo que a gente não conhece. Esse é o papel da DCE. Então, trazer esses valores para a centralidade das decisões dentro do ambiente empresarial. E nisso, né, o dirigente, o empresário, o empreendedor, ele tem que assumir a sua vocação, né, a vocação de ser um líder transformador. Outro eixo, né, é o lucro como propósito e justiça, né? Às vezes a gente ouve e vê pessoas fazendo conceitos errôneos sobre o lucro, até mesmo dentro da própria igreja. O compêndio da doutrina social da igreja, que reúne todo esse pensamento é, sobre desde as encíclicas, a primeira Rerum Novarum até hoje, publicado por João Paulo II no início da década de 80, ele reuniu todos os conceitos sobre o pensamento social da igreja. E lá está bem tácito, bem explícito. A igreja não é contra o lucro, né? O lucro ele tem que ser colocado como um propósito, né, para o bem comum. Então, a empresa com valores reconhece o lucro como legítimo, mas subordinado à dignidade da pessoa humana e à justiça social. A economia tem que estar a serviço da vida e não o contrário. Então, são eixos, né? Tudo que é colocado na empresa com valores está embasado, né, nesses documentos que eu citei, da Uniapac e da Igreja. Reforçando a espiritualidade como fundamento ético, né? Espiritualidade vivida no ambiente de trabalho, gerando um sentido e um discernimento e fazendo essa conexão para o propósito da empresa. Muito além da missão, para o propósito da empresa, que a espiritualidade ela faça parte dos processos decisivos.
reforçando o conceito de espiritualidade. É quando a gente traz a dimensão mais ampla do ser humano como protagonista de todas as ações. Como a gente fala no tópico abaixo, né? Espiritualidade que orienta as decisões e os relacionamentos, não somente dentro da empresa, mas a empresa com os seus pares, né? Seja um ente público, seja os fornecedores, a própria concorrência. A empresa, a partir desse momento que ela traz esses conceitos e esses valores, ela certamente, a empresa, ela vai ter pessoas mais felizes, trabalhando com propósitos e, obviamente, gerando mais lucro. São vários eixos que a gente trabalha, né? A gente tem, são 8 módulos que são trabalhados em cima de conceitos e documentos. A gente, no primeiro momento, reuniu todos, os principais eixos desses documentos, centrados no trabalho, no bem comum, na espiritualidade e na vocação. Então, a partir do momento que vocês decidirem fazer parte do Empresa com Valores, vocês vão absorver 4 conteúdos fundamentais, que são esses eixos formativos do trabalho, do bem comum, da espiritualidade e da vocação. E a partir desse eixo de conteúdo programático, nós estabelecemos essa formação, né, que são esses grupos de partilha, que são os grupos de reflexão e vivência, os GRVs, né, e uma educação contínua, ou seja, não se esgota em apenas um módulo ou nesse conteúdo inicial que é que a gente vai propor a partir, né, da finalização nesse nosso curso. E aí é ilustrativo, né? A gente pega um conceito que ele é basilar dos documentos, né? Quando o Papa Francisco publica na Evangelii Gaudium, né, que a economia mata, a gente vai trazer essa possibilidade, né, de aplicação prática no nosso dia a dia, gerando resultados. Então, tem toda uma metodologia que desenvolve um conteúdo específico que está embasado em documentos, assim como Fratelli Tutti. Atividade empresarial é uma nobre vocação, desde que praticada com consciência, ética e responsabilidade social. A partir dessas perguntas, dessas afirmações, por exemplo, essa da Evangelii Gaudium, né? A gente provoca que tipo de economia estamos construindo quando o lucro se sobrepõe à dignidade humana, né? E aí tem todo um embasamento dentro da proposta de estudo da Empresa com Valores, né? Ele está todo disponível, né, pela internet, pelo site da DCE Brasil. Quando vocês começam a fazer parte, cada encontro tem uma pauta definida com essas provocações, né? O grupo Reflexão é uma provocação de reflexão acerca do documento, como essa que está na tela, e de vivência, onde o grupo ele se estabelece com aplicações práticas, de exemplos práticos, para que as pessoas possam se apoiar umas nas outras em situações reais, né, da atividade do trabalho. E aí é só um outro exemplo, né, também de provocação que acontece a partir da pergunta-chave de provocação, se desenvolve todo o processo metodológico. O GRV, né, dentro do Empresa com Valores, ele tem uma metodologia criada para isso, desde lá atrás, quando nós formamos aquele grupo com a CNBB e a DCE, nós criamos uma metodologia própria, que ela dá um resultado prático ao final de cada módulo de estudo. E aí a gente vai para uma proposta prática hoje, que se constituem um experimento, né? Uma degustação do que seria um grupo sendo formado agora, né, na prática. Então, eu só vou diminuir minha tela, que eu não estou. O Lúcio, Sim. não sei se seria interessante, Marcos Veletri, você está por aí? Sim. Sim? Se você pudesse dar um depoimento aí sobre, rapidinho, um minutinho só, sobre você é um entusiasta, é o nosso garoto propaganda aí do Empresa com Valores, falar um pouquinho da sua experiência, antes da gente começar a passar para os grupos. Bem rapidinho, por favor. Bom, na verdade, bom dia, pessoal. A Gigi já fez uma citação sobre o que aconteceu, assim, desde
o começo e quando nós começamos a esquentar os motores com esse grupo que ela citou, que é o que continua, né, na Bom Pastor, e com uma orientação do Perazzo, nós procuramos montar outros grupos aqui dentro da nossa diocese. O Dom Emílio foi um grande incentivador, e nós conseguimos, naquela época, outros grupos. Na verdade, o que continuou mesmo, e nós desenvolvemos ao longo de coisa de mais de 6 anos, né, 5 módulos, junto a 2 ou 3 grupos que foram montados com o Dom Emílio, na Casa Paroquial, que é ao lado da nossa paróquia aqui, São Pedro e São Paulo. Bom, hoje nós temos um grupo novo dentro da paróquia e na mesma casa onde o Dom Emílio morava. Hoje ele foi para uma casa, a Casa dos Padres, que ele está muito idoso e precisa de cuidados. Mas essa divulgação eu fiz principalmente na paróquia e na diocese, né? E junto aos nossos bispos que foram se sucedendo, né? Depois do Dom Emílio, o Dom Luiz Antônio e agora Dom Valdir de Castro, que é um paulino. E em função de todo esse trabalho, o Dom Valdir pediu para que eu coordenasse a pastoral do empreendedor na diocese de Campo Limpo. Então, nós estamos nos baseando no Empresa com Valores para estimular as paróquias a montarem grupos de empresas com valores em suas regiões. Marcos, o mais importante que a gente sentia nesses encontros, né, fora essa movimentação junto à igreja, era também o companheirismo, né, e o apoio que esses encontros trazem para cada um dos empresários, porque muitas vezes a gente se sente muito solitário, né, e justificando os erros, né? Claro. Posso, se eu não der uma propina aqui, o meu projeto não anda, e aí eu preciso, e a gente arranja um sócio, ou de alguma outra atitude no dia a dia da empresa, e torna-se um grupo de muita cumplicidade, né, Marcos? Essa tem sido a tônica, realmente. Tem sido a tônica. E aí esses grupos continuam assim, se interagindo, né? O Gigi todo dia manda a homilia do padre Joãozinho, e para todos esses grupos que terminaram, né? Eles não continuaram porque nós esgotamos o que nós tínhamos para desenvolver, mas continuamos amigos e interagindo entre eles, e muito, muito bom. Principalmente essa solidariedade, né, Marcos? Exatamente. Da gente contar com as pessoas num momento, às vezes, de decisão, de dificuldade, a quem vamos, né? Então, a gente tem aí um conselheiro espiritual e tem esses membros, né, da DCE que fazem parte desse grupo, que torna uma fraternidade, né, um conhecimento um pouco mais próximo, um conhecimento dentro da área empresarial mesmo. O padre é muito importante nos grupos, sabe? Porque tem muita gente que não tem nenhuma formação espiritual. E a importância dele é primordial para a gente tocar dentro dos conceitos dos valores cristãos. Parte teológica, né, Marcos? Exatamente. É uma outra percepção. Obrigada, Marcos. Total. Obrigado, Marcos. É importante esse depoimento, né, principalmente disso que o grupo ele é uma continuidade, se torna aí um apoio uns aos outros, né? O grupo sempre muito heterogêneo, então isso facilita muito que essa troca de experiência aconteça. Reforçando, né, o processo do Empresa com Valores está baseado em um conteúdo que está embasado em documentos, né? Não inventamos nada, né? O documento une a PAC,
né, com quase 100 anos aí de atividade prática em relação ao que a gente traz para vocês e documentos da igreja, né? E está todo pronto, né? É só realmente se formar o grupo e começar o trabalho prático de fato, né? A gente Eu tem que dar digo que todo o parece apoio uma receita necessário. de bolo, né, Lúcio? Parece uma receita de bolo. Ele está prontinho, com todas, então não é uma coisa que você fala, vai me dar um trabalho. Não, já está todo mastigado, com o passo a passo, com o tempo de cada momento. Olha, faça a oração. Agora, uma coisa importante, Lúcio, de falar, é que não é para ser preparado no momento da reunião, ele tem que ser pré-preparado. Ele tem que ser lido, estudado, visto o tema, respondido, mentalizado, para no dia da reunião ser só compartilhado, né? Sim. Trazer cada um o conteúdo próprio, o que te impactou, como é que foram as suas respostas, porque ele tem as perguntas, né? Feito o Lúcio falou. Então, não é para na hora ler e falar, não tinha pensado nisso. Não, é para ter já pensado antes, já ter com os documentos, porque tem ali todas as citações, tem toda a orientação de textos também, para na hora já ser uma partilha, né, do dia a dia, de como a gente vive no dia a dia empresarial, o ensinamento social da igreja. E dentro de assim, obviamente agora é só uma amostra, né? Mas a metodologia ela funciona e ela encaminha para que a gente obtenha resultados práticos de todo o estudo, todo o encaminhamento. Agora, né? Eu vou voltar com a tela, mas só uma explicação. A gente vai dividir em grupos agora, né? Eu já coloquei no chat as provocações, né, de reflexão e de vivência. E a ideia é que cada grupo ali se organize, né, respondendo as perguntas. A gente tem, dentro do Empresa com Valores, o que nós chamamos de facilitador, né, porque o grupo não tem um coordenador, né? Como o Gigi bem disse, o programa está estabelecido do primeiro ao último minuto o como fazer. É óbvio que isso não é hermético, né? É só uma orientação. Então, por exemplo, cada encontro ele tem uma orientação de 1 hora e meia de duração se for seguir a pauta. Mas tem grupos que às vezes dividem a própria aula, né, dentro daquele modo por 2, 3 reuniões, porque ela fica muito rica. Então é totalmente autogerenciável todos os grupos. Mas a gente dá uma orientação, dentro dessa orientação que é básica, cada encontro duraria 1 hora e 30. Hoje a É gente vai fazer uma somente coisa uma. importante, Lúcio, falar é que a gente não é uma preparação para um vestibular. Então, nós não temos tempo para falar, olha, no final do ano a gente tem que prestar o vestibular, então eu preciso ver toda essa matéria e tal. Não, a gente tem alguns módulos, né, que a gente fica duas, três reuniões, porque o assunto é tão denso e que a gente não quer perder a oportunidade de conhecer um pouco mais aquilo, dividir, né? Olha, mas eu vejo por esse prisma. Não, não, eu vejo mais dessa forma. Então, não tem, e aí mas tem o tempo para terminar a reunião. Então, depois de 1 hora e meia, que nem sempre, né, Wagner e Marcos, a gente consegue parar, às vezes a gente estende um pouquinho, mas a metodologia é para ser 1 hora e meia, e a gente fala, gente, agora a gente vai terminar, faz uma oração e continuamos no próximo encontro. E no próximo encontro a gente faz uma retomada e volta de novo naquele tema, até que o tema realmente esteja esgotado, mais ou menos, porque os temas nunca se esgotam, né? É importante só ressaltar, tem uma metodologia por trás disso, né, que a gente vai ver hoje só uma apresentação, basicamente. Nessa nova fase do Empresa com Valores, né, tem um livro, né, a gente está editando um livro que ele está baseado naqueles 4 pilares, trabalho, vocação, espiritualidade e bem comum, que é essa preparação inicial. Então, o livro é muito necessário porque, além de ter o roteiro e a metodologia do Empresa com Valores, ele traz todos os conceitos da Uniapac, né? Então está todo embasado ali, essa base conceitual e de nivelamento de conceitos. Então, É, vamos lá para os grupos, vamos Lúcio. dividir, eu só vou voltar a tela rapidamente, mas Gigi vai dividir daqui a pouco. Vamos fazer 4 grupos, Gigi? 4 ou 5?
E 5, né? Para dar tamanho de 30, né? 6 pessoas em cada grupo, 5 grupos, acho que tá bom. Cada grupo, né? Aí um grupo vai trabalhar com a provocação de trabalho, outro espiritualidade, outro vocação e outro bem comum. Então, aí a gente vai indicar cada um, as perguntas já estão no chat, mas quando eu colocar na tela, né, seria bom que se tirasse um print, né? Então, Também quatro ou tem uma cinco grupos. redundância. Como vamos? 4 ou 5? 5? 5, 5. 5? Pronto, 5. Bom, gente, quando dividir, vocês têm que aceitar, né? O Zoom, a plataforma do Zoom, divide automaticamente. Você tem que aceitar aquela sala que você foi designado e aguardar ali que as outras pessoas vão ingressar também. O Lúcio podia mostrar a tela, porque eu não vi no chat não, os temas e para cada grupo, né? Isso, estou voltando aqui. Bom, rapidamente, então, né, esse facilitador vai ser o que a gente faz normalmente, né? A pessoa que vai, É o depois a gente fizer uma secretário. apresentação rápida, ela vai meio que fazer esse resumo do que o grupo ele decidiu. Mas no Empresa com Valores, a gente tem esse papel do facilitador, né, que é aquele que vai cobrar os horários, a reunião, a leitura do conteúdo, né? Não é o coordenador, é apenas aquela pessoa que faz esse papel. O grupo, a gente tinha pensado inicialmente em 8 grupos, mas acho que o frio fez com que alguns não viessem. Então vamos fazer 5 grupos. O Comentando, grupo Pode passa para um, botar? frente. Não, pera Pode aí, passa chamar? para frente para o pessoal ver. né, vai ser, quem quiser já dando o print, né? A provocação de trabalho. O grupo seguinte sobre o bem comum. Depois, espiritualidade. E por último, a vocação. A lógica de funcionamento é a discussão. Primeiro, lança-se a pergunta, né, de teórica, que é de reflexão, né? Vocês vão concatenar aí o tempo, né? A gente vai ter 20 minutos para essa discussão em grupo. De Gigi fazer vai mandar 15, hein, Lúcio, 15, que a Agora gente 20 já um está um pouquinho minutos. pouco, menos. é um 15 pouquinho menos. minutos para as duas perguntas, né? Então o grupo vai fazer essa reflexão e depois vai trazer exemplos práticos de vivência, né? O E o Lúcio vai colocar resultado no chat as reflexões de já cada está no grupo. chat, já está no Tá, chat. Não Não, E a recebi. ideia, Não não e a tá tá ideia, não. Lúcio. não, Lu. Tá não. Não não? tá Bom, Se não. puder Não. voltar o slide. Tá, tira uma O foto Lúcio aí vai para cada colocar grupo. no chat, enquanto a gente manda vocês lá para as salas, o Não, Lúcio vai botando no chat também para a eu gente não sei poder se tem acesso ao economizar chat, tempo. mas depois. Podia dar uma passada rápida, tirar uma foto aí. Grupo 1 e 2, né? 2 e 3, ou 3 e 4, né? Pode ir. para mim aparece que tá no Não chat, tá mas não, Lu. Tá Não não, tá tá não. não. eu Passa aí o vou, próximo, Lúcio. não entrou o último, não? Não, peraí. Lúcio, só verifica aí no chat se você está encaminhando para todos ou para alguma pessoa Ah, pode específica. ser, verdade. Mas não foi para mim que ele mandou também, não. Mas eu, de qualquer forma, eu entro no grupo, nos grupos divididos e reforço, coloco lá. Ok. Então, pode ir? Lembrem que Peraí, deixa. vocês têm que entrar, Bem comum, aceitar e pera, entrar vai. no grupo. Passa, Lúcio, o Vocês têm que próximo. aceitar. Nós vamos Não, criar o grupo, vai aparecer na tela e vocês clicam que vocês querem entrar no grupo, tá bom? tá faltando, Lúcio, o restante. Espiritualidade e o último é vocação. Mas não passou aqui. Não passou? Não, aí está vocação, ficou faltando os outros 2 temas. Eu entro no grupo, Sérgio, e coloco. Tá bom, tá ok. Podemos ir. Espera aí, que tem uma pessoa que está querendo entrar agora, justo agora. Então, eu voltei lá para chamá-lo. Bom, vamos lá, vou mandar vocês. Lembrem que vocês têm que entrar Tem que na aceitar. sala. Bom trabalho. Acho que Entrou no chat agora. Tchau. mandei de novo no chat. Entrem nos grupos, já foi enviado. Enviado não por foi. onde? Aí Não na chegou sua para mim, tela não. vai aparecer. Não, Não ainda não, apareceu Gigi. não, Gigi. Ainda Apareceu não. Não? Não. Até pôr Eita, na esse tela negócio. maior para ver se vê. Agora foi. Agora Agora sim, ó. sim. Oi? Vou para o grupo 3.
Então, Não, agora cada já- um vai no seu aí, não fica dando spoiler, não. faltam 2. Acho que tem como você colocar, Gigi, direto. Você foi, não foi, não? Não, eu fiquei. Ué, mas ele não te Não, eu chamou? neguei. Não chamou, eu que neguei. Ah, chamou, né? É. Agora eu vou entrar em cada um e Aí eu colocar lá. vou parar aqui a gravação. Ok. Promover, não é? Opa. É isso aí. Voltamos Acabou, aqui agora, acabou todo o mundo nosso junto. tempo. Voltamos Acabou o todos. tempo. Vamos lá. Bem-vindos, sejam bem-vindos. Ah, Tomara que nesse meio do caminho ninguém tenha perdido o rumo, todos tenham voltado. Vamos lá, que já está aproximando do final. Lúcio, Então, comanda aí aqui. um minutinho para cada grupo expor, né? Às vezes nem tanto o resultado, mas só dar uma impressão. É só realmente uma degustação, né? Tem que vivenciar de fato. O grupo 1, né? Estava o Alexandre Figueiredo, se já quiser já se pronunciar, um Quem for minuto. falar do 1 já pode começar, por favor. Eu vou declinar aqui para o Jânio, que é muito mais sábio do que eu, então eu gostaria que o Jânio manifestasse em nome do 2 grupo. minutos, eu vou. 2 minutos. Tu viu só? E Como ela é que é? colocou 2. Nem comecei, já me deram limites. Isso eu acho que estão ferindo a minha dignidade. O tempo está correndo, Jaime. Tá bom. Vamos De lá, novo. trabalho. O que significa colocar a dignidade humana acima da produtividade em um contexto empresarial? O que nós debatemos foi o seguinte: primeiramente, a dignidade humana aqui colocada é sermos imagem de Deus, onde Deus nos diz para nós amarmos o próximo como a nós mesmos. Então, é uma igualdade de amor. Só que a produtividade também é uma regra de igualdade para que todos produzam no mesmo sentido, certo? Geralmente, os processos produtivos empresariais, só desculpem, tocou meu celular aqui. Então, a questão da produtividade é que a gente tende a tratar todo mundo como robozinho, como todo mundo tem as mesmas capacidades, só que nós somos diferentes. Nós temos pensamentos diferentes, forças diferentes. Então, o grande problema que existe, o desafio, né, é como amar em igualdade o próximo que é diferente, num processo empresarial produtivo. Então, o grande desafio é exatamente esse, é como amar o próximo na mesma igualdade, sendo que o próximo é diferente. Né? Então, para isso, a gente tem que olhar para a questão divina, onde ele nos ama por igual. Então, o respeito à dignidade humana é amar o próximo em igualdade e, ao mesmo tempo, não transformá-lo num robozinho. E, então, a empresa começa a ser um pouco mais desafiadora em cima desses valores. E aí a gente não conseguiu falar do segundo tema, porque o tempo foi muito curto. Obrigado, Jaime. O outro grupo, eu anotei só o primeiro nome que aparecia, Ana Vilela, seu grupo. Acabem com uma corretora, alguma câmara em cima. Vamos lá. A A gente falou sobre a espiritualidade, né? E a nossa primeira questão era o papel da espiritualidade na empresa. Como a gente manifesta isso, se isso é uma necessidade. O que o grupo disse, que eu concordo plenamente, ela faz parte de uma saúde mental, para mim, de uma harmonia entre as pessoas, e faz crescer e evoluir basicamente as pessoas, né?
teve um exemplo da vivência do Paulo, se não me engano, se eu falei errado, você me corrige, que ele trabalha na Samarco e teve aquele momento em Mariana, que ele passou a ser uma referência de acolhimento, escuta entre as pessoas daquela equipe que estavam passando por aquele momento complexo, né? Então, foi basicamente isso que a gente conversou. É sim uma necessidade ter a espiritualidade dentro das nossas empresas, e ela vai nos ajudar a trazer a saúde mental e a harmonia entre todo o nosso convívio diário. Obrigado, Ana. É o terceiro grupo que estava o Adalberto. Alberto, Elmair. Isso. Quem vai falar do nosso lado é o Gabriel ou o Emair, um dos dois aí ficaram de falar. Bom dia. Eu sou o Gabriel, sou da DCE Rio, só para quem não me conhece ainda. Bom dia. Nosso grupo falou sobre o bem comum. Nós debatemos sobre o bem comum e com a reflexão de que medida a busca pelo lucro pode ser moralmente aceitável. Nossa reflexão ela partiu do entendimento que essas escolhas elas são feitas no dia a dia, né, na vivência de todas as empresas, e que os valores cristãos eles perseguem o bem comum, e a definição do bem comum ela deve ser colocada em prática no dia a dia para poder enfrentar ou passar por essas decisões, e que não existe um contraponto entre você ser uma empresa que tem que fazer o bem comum e abrir mão do lucro. Muito pelo contrário, os valores de humanização, os valores humanos, os valores cristãos, eles podem promover não só para a empresa, mas para todos os grupos que fazem parte, os clientes, os fornecedores, todo mundo da cadeia produtiva, pode ganhar valor e ganhar benefício de uma empresa que persegue, procura o bem comum, numa ideia de que o superávit, que a empresa pode ter um superávit, e até Padre Valdeir falou assim, ela pode ter um lucro muito importante, e esse lucro, ele pode ser gerado, mas desde que ele não fira a dignidade humana, desde que ele promova valores importantes, desde que ele garanta o bem-estar desses grupos que participam do dia a dia da empresa. Então, basicamente é isso que a gente falou. Obrigado, Gabriel. Agora o grupo estava o Sérgio, Edinho e Marcelo. Esse é o Marcelo, Marcelo vai falar, Marcelo de Goiânia. Bom dia a todos. O nosso tema, vocação. A primeira reflexão aqui seria o que diferencia um executivo vocacionado de um apenas competente. A gente discutiu a questão do ambiente das empresas, com a diversidade religiosa que existe no quadro de pessoal, né? Muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade, né? Aqui em Goiânia, por exemplo, nós temos muitos evangélicos, né? Trabalhando dentro do ambiente organizacional, mas o que a gente entendeu assim que é um ponto que diferencia esse executivo vocacionado já é a criação de um ambiente interno na empresa que consiga transmitir essa posição nossa, né, cristã, né, de gestores, onde a gente busca aí liderar pelo exemplo, né, os nossos funcionários e estabelecendo já os valores cristãos e o bem comum. Então, a gente colocar ali o crucifixo na nossa empresa, até mesmo a imagem de Nossa Senhora, e a gente já vai transmitindo esse ambiente aí. A segunda pergunta, que na vivência prática aí, é se já precisou reavaliar sua permanência em uma organização por falta de sentido. Peraí que eu perdi o texto aqui. Por falta de sentido, vazia. Tá. A gente colocou algumas experiências aqui, mas o que mais eu acho que foi assim uma visão conjunta é a questão da polarização ideológica, né?
Às vezes você está num grupo, numa empresa, numa associação, onde começa a haver essas polarizações, e isso atrapalha muito, né? Eu, particularmente, citei um exemplo de um grupo de amigos de infância que, num determinado momento, a coisa ficou pesada e eu tive que sair, né, desse grupo. Então, assim, eu acho que quando a gente está num ambiente que ele não tem esse sentido cristão, o melhor que a gente tem a fazer é sair realmente. E, assim, sair de alguma associação nunca aconteceu, porque, na verdade, eu nunca aceitei entrar em uma organização que não fosse cristã. Eu já recusei convite de maçonaria, esse negócio todo, mas foi o que a gente concluiu aí desse item. Obrigado, Marcelo. E o último grupo que estava o Hugo, também de Goiânia. Bom, o Hugo quer falar ou eu mesmo faço? Acho que eu vou fazer, né? Na verdade, nós utilizamos a mesma pergunta do grupo 1, porque a gente não percebeu onde a gente encontraria a nossa. Mas, basicamente, nós nos ativemos sobre a questão da dignidade humana, não é? E aí no nosso grupo está o Rico, que ele é especialista em RH, entende? Já lidou com gente de tudo quanto é tipo. E ele diz assim, existe uma expectativa, né, de que as pessoas desempenhem, mas existe uma questão de formação e informação que essas pessoas precisam ter minimamente para desempenhar os seus trabalhos. Agora, como a liderança lida com isso, né? Quando a pessoa é muito boazinha, etc., só que a expectativa que a empresa tem com relação a ela não é ela ser só boazinha, ela tem que entregar o serviço. E como lidar com essa pessoa, respeitando a dignidade dela. Então, a forma com que a gente lida com as pessoas dentro do processo de trabalho é muito importante e fazer com que ela entenda que ela precisa de formação. Aí também entra a questão da subsidiariedade, porque também a gente precisa dar o caminho. Agora, muitas vezes, a pessoa não está disposta a isso. Então, como tratar isso sem ferir a dignidade da pessoa, certo? Basicamente, assim, esse tratamento, né, precisa ter muita habilidade para a relação. E a relação, o Caio está uma cultura de respeito ao tempo de cada um. Às vezes a empresa não consegue lidar com isso, né? E isso atrapalha a produtividade, não é? E de novo, né? A falta de empenho e de contribuição das pessoas é o que a gente tem que saber como lidar e como transmitir os valores, os nossos valores cristãos a eles, explicando que a gente está dando importância à dignidade dela como ser humano. Bom, basicamente é isso. Marcos, só fazer um contraponto aí, que a gente fala... Rapidinho, Padre Valdeir, não fica achando ruim, não. Não, já é por causa do horário, já são 9h11. É que nós já estamos com horário. Eu ia fechar a sala de vocês antes, o Lúcio é que não deixou fechar a sala antes, viu? Mas vamos lá. Dizer que a gente muitas vezes fica olhando o nosso lado e esquece de olhar o lado do outro, né? Então, fica colocando, é falta de boa vontade, é falta disso. Será que nós não estamos preparados ou
apresentando de uma maneira que foi colocada aqui, com respeito ao tempo de cada um, com as limitações de cada um. Então, a gente se colocar no lugar do outro, né? E agora, e dizer que o tempo foi curto de propósito, para que vocês tenham vontade de voltar, para que vocês queiram, na próxima aula, estar conosco, participando, e quem sabe no próximo curso também, né? Muito bacana, vale a pena. É como se a gente estivesse num grupo de empresas com valores. Exatamente, é isso aí. Muito bacana. Você faz encerramento aí, Lúcio, depois o padre Não, Valdeir? acho que no próximo curso, na semana que vem, a gente dá um arremate agora da Empresa com Valores antes de entrar no próximo tema. Acho que o padre Valdeir pode dar a benção para a gente encerrar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Permaneça para Obrigado, sempre, amigos. gente. Vocês querem foto? Abram a Até câmera. o dia 5. Vocês querem foto? Passem perfume. Abre aí. Pode ir. Paulo de Campinas. Paulo Roberto não abriu. Vamos lá. Um dolaci. Já. Já. Obrigado, Obrigada, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Semana que vem. Se Deus quiser. Abraço.